Graça e paz, meus queridos, da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez eu estou aqui. Eu sou o pastor Rogério, pastor da igreja de Nova Vida em São Fidélis. Que bom estarmos aqui para compartilharmos a palavra de Deus. Nós estamos estudando o livro de Neemias e no último vídeo eu falei a respeito de Neemias, quando Neemias ele foi procurado pelos seus irmãos, que está no capítulo 1 de Neemias, onde ele recebeu os seus irmãos que vieram de Jerusalém e falaram para ele como estava a situação em Jerusalém. Uma história muito triste, né? De como aquelas pessoas estavam desprezadas, estavam sem forças, estavam em total miséria. E a Bíblia diz que Neemias, quando ele soube daquilo, quando ele ficou sabendo, ele foi, orou, chorou por muitos dias na presença de Deus, pedindo a Deus, confessando, os pecados do povo, e ele se colocou ali diante de Deus como alguém sensível àquela situação. E quando nós chegamos no capítulo 2, nós podemos ver agora Neemias, depois de 4 meses aproximadamente, ele chega na presença do rei para servir o vinho. E o rei pergunta a ele: Neemias, por que você está triste? O que está acontecendo? Você está doente? Aí Neemias disse para ele: Não, eu não estou doente. Eu estou triste porque a cidade dos meus pais está destruída, os muros estão derribados, eu estou assim com uma angústia muito grande e eu preciso fazer alguma coisa. E o rei falou: O que tu queres? Pode pedir. E a Bíblia diz no capítulo 2, que no capítulo 2, versículo 4, que Neemias, naquele momento, ele orou a Deus. Portanto, ele pediu sabedoria, Deus deu sabedoria. Ele pediu para ir a Jerusalém, para reconstruir os muros. E o rei falou: Quantos dias você vai levar? Vai ficar quantos dias lá? Veja que este rei gostava muito de Neemias, ao ponto de perguntar quantos dias que Neemias ia ficar em Jerusalém. E Neemias deu um prazo. E o rei liberou para Neemias cavaleiros, o rei deu cartas a Neemias, para Neemias passar por várias cidades, deu total liberdade a Neemias. E falou para Neemias: pode ir, que você tem esta carta, o selo do rei, por onde você passar, você pode apresentar esta carta. Aí nós chegamos no capítulo 2 e no versículo 11, que diz que Neemias dizendo que cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei e uns poucos homens comigo. Não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém, que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Muito bem, aprendemos muitas coisas no capítulo 1 e agora nós vamos aprender algumas coisas para nós, para que nossa vida possa ser edificada. Veja o que Neemias fez. Primeira coisa que ele fez, ele não falou para ninguém aquilo que Deus tinha colocado no coração dele para fazer pelas aquelas pessoas. Nós temos um defeito muito grande, todo ser humano, todos, talvez pela vaidade, talvez pela querendo a aprovação de alguém. Quando Deus coloca no nosso coração alguma coisa, nós falamos para as pessoas. Eu aprendi nesse texto que nem tudo eu devo falar para as pessoas, nem tudo eu devo comentar. Existem pessoas que não estão preparadas para ouvir de nós aquilo que Deus colocou no nosso coração. Há coisas que é entre eu e Deus, mas há coisas que é entre eu e Deus, aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Por que isso? Porque todas as vezes que Deus coloca algo no nosso coração, algo grande, veja que isso era algo grande, era uma responsabilidade, era algo que Deus queria fazer através de Neemias, que ia mudar a história de uma cidade. Não foi qualquer coisa
E Neemias, naquele momento, Neemias, ele ficou calado, ele não falou para ninguém. Por certo, algumas pessoas viram Neemias chegar na cidade, junto com a sua comitiva, até perguntaram, o que este homem está fazendo aqui? Mas ele ficou calado. Quero trazer para você esta palavra, rápida palavra. Não conte para ninguém os sonhos que Deus tem colocado no seu coração. Guarde para você e Deus. Na hora certa, sim, vai ter o momento certo, mas antes você vai ter que sentar, você vai ter que analisar, você vai ter que ver como você vai fazer as coisas. Sabe por quê? De repente você sai contando para as pessoas, sai falando para todo mundo. Quem sabe lá na frente vai dar errado e você vai ficar envergonhado. Não conte para ninguém, guarde para você, guarda no seu coração, ore a Deus. No momento certo, depois que você vê, depois que você se assentar, depois que você for fazer os cálculos, E aí você se levanta e procura alguém e fala assim, e fala teu sonho, olha, eu tive um sonho, Deus colocou isso no meu coração, e quem está comigo? Tem alguém comigo? Deus sempre vai levantar alguém para estar ao teu lado. Fica tranquilo, mas não sai falando para todo mundo, porque nem todo mundo está preparado. Por certo, algumas pessoas vão se levantar, algumas pessoas vão falar para você que não vai dar certo, e nós vamos ver aqui, na história de Neemias, quantas pessoas se levantaram, mas Neemias ficou calado, quieto. Esta é a palavra para você neste dia, tá bom? Aguarde em Deus, fique em silêncio, entre você e Deus, há coisas que ninguém precisa ficar sabendo. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que os sonhos que Deus tem colocado no teu coração e aquilo que Deus tem colocado para você fazer. Porque quando Neemias chegou a Jerusalém, ele chegou com uma responsabilidade muito grande. Por quê? Ele já tinha sido liberado pelo rei, ele já tinha autorização. Quem sabe você já tem autorização do rei, Deus já te deu autorização, Deus já te apontou o caminho, Deus já falou com você, mas é um momento ainda que você vai fazer o quê? Inspecionar, você vai fazer os cálculos, você vai fazer o projeto, vai rever os projetos, vai ver a situação como está. Que Deus te abençoe, que este dia seja um dia abundante para você, debaixo da graça de Deus. Quero orar por você. Senhor Deus, nós precisamos de sabedoria, Pai. Quantas vezes nós falamos aquilo que não devemos falar, quantas vezes nós espalhamos notícias, quantas vezes Deus coloca algo no nosso coração e que saímos, e falamos para todo mundo, às vezes é uma alegria, quem sabe alguma coisa está no nosso coração, que é algo que Deus colocou, então, nós não fazemos isso por maldade, não fazemos, mas há quantas pessoas maldosas, quantas pessoas que têm inveja, quantas pessoas invejosas, quantas pessoas ciumentas, quantas pessoas que não torcem para o nosso sucesso. Pai, ajuda-nos, ó Deus, guarda nosso coração, para que possamos, Pai, no momento de falar, a Bíblia diz que há tempo de falar, há tempo de se calar. E para essa pessoa, quem sabe para mim mesmo nesse momento, é tempo de eu ficar calado entre eu e Deus. E entre essa pessoa e Deus. Pai, é um momento de falar? Sim, um momento de falar, nós vamos falar. Pai, guarda o nosso coração, nos dê sabedoria, Senhor, e que possamos viver uma vida, Pai, de paz, de tranquilidade, diante da Tua palavra. Que possamos, Pai, ter, Pai, um coração, Pai, ligado a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Eu te abençoo, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua casa, que Deus abençoe os seus projetos, em nome de Jesus. Até o próximo vídeo.